Este é um programa protegido por direitos autorais. Sua reprodução é proibida. A aquisição desta fita é opcional e exclusiva para distribuidores da Pronet. Esta fita contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, esse negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoais. Voltar aos básicos. Emerson de Andrade. Início do lado A. Todos nós estamos muito empolgados com o que nós temos ouvido falar a respeito do comércio eletrônico, da internet, do que está acontecendo nos Estados Unidos, o lançamento do Quickstar. Só que eu acredito que eu estava falando bastante ultimamente sobre o comércio eletrônico, sobre a internet, o crescimento, os números, mas eu achei que estava falando talvez um pouquinho de menos a respeito do que realmente faz com que a gente cresça e tenha sucesso e chegue a diamante nesse negócio. Vamos falar sobre os básicos do negócio. O que eu quero conversar com vocês é sobre coisas que funcionaram para mim para chegar a esmeralda. Como foi dito aqui, eu comecei o negócio quando eu tinha 18 anos. E eu quero conversar com vocês sobre as coisas que deram certo para mim. E talvez comentar algumas que não deram certo também. Falar sobre coisas que eu aprendi com o Fábio e com a Sheila. Falar sobre coisas que eu aprendi com o time e a Conifoley desde o princípio do negócio. Já que eu vou falar de coisas que funcionaram para mim e funcionaram para essas pessoas também, eu quero também deixar claro que ninguém aqui é obrigado a fazer nada do que eu vou dizer hoje. Porque, primeiro de tudo, esse é o teu negócio. E esse é o primeiro ponto. Tem uma fita na Argentina do Tim Foley. E o nome da fita é: Tu não tienes que hacer nada. Você não tem que fazer nada. E ele falava nessa fita que nós não temos que fazer as coisas. Você não tem que ouvir fitas. Você não tem que ir aos open meetings. Você não tem que ler os livros. Você não tem que mostrar o plano. Mas também você não tem que ter sucesso. Isso é uma questão de cada um de nós. A resposta está nas nossas mãos. Em 95, eu fui esquiar na neve pela primeira vez. E nós fomos com o Fábio e a Sheila, e o grupo dos Esmerados, nós fomos para Santiago do Chile. 95% das pessoas não sabiam esquiar. Os que sabiam eram a Conifoley, o Fábio e a Sheila, e o Joe Metz. E aí, então, eu cheguei lá, nós subimos a montanha o primeiro dia, estavam 6 graus abaixo de zero, me lembro que estava um dia muito bonito. Aí eu calcei o esqui lá, e aí você entorta o pé assim, começa a escorregar, e eu não tinha a menor ideia do que fazer. Só que o Joe Metz já há muitos anos sabe esquiar. E quando eu comecei a conseguir me movimentar um pouquinho, então eu tentava ir atrás do John Max e observar o que ele fazia. Como que ele dobrava o joelho, como é que ele movimentava o corpo, como é que ele segurava o bastão, que tipo de movimento que ele fazia, e eu tentava copiar e fazer exatamente a mesma coisa que o John Max. Muitas vezes ele vinha e me falava assim: Emerson, não faça desse jeito, faça do outro jeito. E eu fazia exatamente o que ele me dizia. Eu não discutia nada. Agora eu pergunto para vocês: eu tinha que fazer tudo o que ele me dizia? Eu tinha que copiá-lo? Eu tinha que fazer tudo o que ele vinha e me dizia ou não? Claro que não. Só que eu tinha um sonho. E o meu sonho era aprender a esquiar o mais rapidamente possível. E eu percebi que a melhor maneira de eu alcançar esse meu objetivo era observar alguém que já tinha o resultado que eu queria ter, procurar fazer o que essa pessoa estava fazendo, e não discutir com ela quando ela me dizia o que eu tinha que fazer. Portanto, o que eu quero deixar aqui nesse primeiro ponto, que talvez já é até o primeiro passo do padrão de 8 passos, você precisa saber o que você quer. Porque você não vai fazer as coisas aqui porque o teu patrocinador diz para você que você tem que estar no seminário, ou você não vai ouvir a fita porque alguém diz que você tem que ouvir fita, você não vai ler livros porque alguém diz que você tem que fazer isso. Como eu não tinha que fazer o que o John Metz me dizia esquiando na neve, mas eu fiz isso porque eu tinha um sonho de aprender o mais rapidamente a esquiar e eu percebi que ele tinha o resultado que eu queria ter. Então você não vai fazer as coisas porque alguém diz que você tem que, mas porque você tem um sonho a realizar. E por causa desse sonho, você vai fazer as coisas que têm que ser feitas. Eu sei que todo mundo aqui já ouviu isso muitas outras vezes. Mas muitas vezes a gente esquece disso. E por isso que as pessoas desistem, porque elas esquecem disso. E por isso que muitas vezes nós nos desanimamos. Uma das primeiras vezes, quando o Tim Foley esteve em Curitiba, ele disse o seguinte para nós. Ele falou assim: olha pessoal, eu prometo para vocês uma coisa. E nós estávamos muito entusiasmados no início com o negócio, e ele disse numa reunião de liderança, ele falou assim: olha, eu prometo para vocês uma coisa. Eu prometo que vocês vão desanimar. Veja, nós somos seres humanos e nós somos inconstantes emocionalmente. Muitas vezes nós estamos muito entusiasmados com alguma coisa. E muitas vezes nem tanto assim. Pode acontecer isso dentro do relacionamento entre um casal, pode acontecer isso no teu trabalho, no teu estudo. O fato é que nós oscilamos um pouquinho emocionalmente. Agora, a questão é que nós não podemos sentir duas coisas ao mesmo tempo. Alguém pode estar entusiasmado e desanimado ao mesmo tempo? Você pode estar feliz e triste ao mesmo tempo?
a nossa mente funciona unidirecionalmente. Como que funciona uma câmera fotográfica? Eu posso focalizar aqui, ao mesmo tempo focalizando aquele outro lado? É possível ou não? Não é possível. A nossa mente funciona da mesma forma. A questão aqui é que em qualquer coisa que nós vamos fazer na nossa vida, nós temos dois lados. E um lado é o preço, é o sacrifício, é o que você vai ter que fazer, é o trabalho, é a dificuldade. No nosso caso, no nosso negócio, são os nãos. Está de um lado. Mas de um outro lado existe o resultado. Existem os nossos sonhos, as coisas que nós queremos. As coisas que nós não temos ainda, mas nós podemos visualizá-las através do que os diamantes, do que os esmeraldas já alcançaram. Só que tem uma coisa, nós não conseguimos nunca focalizar as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você focaliza de um lado, ou você focaliza do outro lado. Não há como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Todos os planos que eu mostro, eu uso essa comparação quando eu vou conversar com os convidados. Eu pergunto para os convidados se eles iriam a pé, caminhando, dali do local da reunião até um ponto distante da cidade, por exemplo, daqui até Jabaquara. Eles dizem que não iriam a pé até Jabaquara. Mas aí eu digo a eles que eu tenho um cheque de 200 mil reais no meu bolso e que se eles forem caminhando até Jabaquara, eles vão ganhar os 200 mil reais. Aí todos os convidados levantam a mão que eles vão caminhando até Jabaquara. Alguém aqui iria a pé por 200 mil reais até Jabaquara ou não? Mas é de joelho, tudo bem? Veja, muda a distância daqui a Jabaquara ou não? Muda a dificuldade, o que vai ter que ser feito para chegar lá ou não? O clima, parece que esfriou um pouquinho agora, vai mudar isso ou não? O cansaço, a dificuldade que a gente vai ter, vai mudar ou não? Veja bem, o preço, o sacrifício, o trabalho, a dificuldade é a mesma. Só que agora, o nosso enfoque não está mais, puxa, eu vou cansar, puxa, mas é longe, puxa vida, mas tem que fazer tudo isso, nossa, mas eu vou suar, nossa, mas eu posso pegar uma gripe também com esse frio. Não está mais, com 200 mil reais eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. E não importa mais aquele lado, porque a gente não consegue nem mesmo enxergá-lo mais, porque a nossa mente é focalizada no que nós queremos, no resultado. E é assim que nós temos que trabalhar no nosso negócio. Por mais que a gente tenha ouvido isso muitas vezes, a gente esquece disso e por isso que muitas vezes nos desanimamos. Cada vez que você se desanimar, pare. Com certeza, para que naquele momento que a gente fraqueja um pouquinho, e isso é normal, a gente volte a olhar para aquilo. E volte, então, a focalizar com força naquilo que nós definimos claramente que nós queremos para as nossas vidas. E é isso que vai fazer com que nós sigamos adiante. Porque se nós permanecermos muito tempo olhando para as dificuldades, para o preço, para o trabalho, para o sacrifício, para o que tem que ser feito, então nós não vamos fazer nada. Veja, ninguém aqui investiu 100 mil dólares, 100 mil reais para começar esse negócio. Nem 10 mil. E nem 1.000. Portanto, você não tem nada a perder. Mas você precisa criar na tua mente e ter isso bem fixo, coisas que você deixaria de ganhar se você não fizesse esse negócio. Será que com a tua atividade de hoje, você conseguiria, dentro dos próximos 5 anos, alcançar tudo aquilo que você tem como sonhos? Eu não sei se isso é sim ou é não para você. Mas esse negócio pode te trazer isso. E por que eu posso dizer isso? Porque diferentes pessoas tiveram sucesso nesse negócio. Independente se há momentos em que nós vamos crescer mais ou menos, mas sempre há pessoas crescendo. Sempre há pessoas como o Walter e a Laurinha Esmeraldas fazendo Quicksilver. Sempre há pessoas como o Edson e a Rebeca também, Dedês, que também fizeram Quicksilver para a última convenção, que quem esteve lá viu o reconhecimento deles. A questão toda está em nós. Será que nós estamos nos focando apenas no trabalho e nas dificuldades que estamos tendo? Ou será que nós estamos focalizando na razão que vai nos motivar a seguir adiante? E esse é o primeiro passo. Porque o segundo, do padrão de 8 passos, que é o compromisso, vai vir exatamente proporcional àquele primeiro ponto. Por que vocês vieram aqui hoje à noite? Porque vocês têm um compromisso. Um compromisso com quem? Com a Amway? Com a Pronet? Com o teu patrocinador? Não, não deveria ser com nenhum deles. É com o teu sonho, é com o que você quer. O empregado, ele não tem uma responsabilidade, um compromisso com aquele negócio. E nós temos que mudar a nossa mentalidade aqui dentro. E talvez, pode ser que nós estejamos nesse negócio aqui há 1 ano, 2, 5 anos até, e nós não mudamos essa mentalidade ainda. Estamos nos enfocando nas dificuldades, estamos nos enfocando nos problemas, quando nós temos que ver que nós somos o dono do negócio. Nós precisamos definir as nossas metas e objetivos, como qualquer empresa faz, como qualquer dono de negócio faz, e seguir em direção àquilo, independente das dificuldades que apareçam no caminho. E aí, então, nós vamos ter que fazer o trabalho. Porque trabalho nesse negócio é necessário para que nós possamos ter sucesso. Uma primeira boa meta para nós estabelecermos é a meta do Mini Quicksilver. Você vai patrocinar 2 pessoas e ajudar uma dessas pessoas a patrocinar outra. Qualquer um de nós pode fazer hoje, para os próximos 30 dias, eu vou ser um novo Mini Quicksilver. Muito bem, como que a gente faz isso? Aí nós vamos ao coração central do padrão de 8 passos. Quais são os passos que vão nos ajudar a construir um Mini Quicksilver? A lista,
o convite, ou o contato, o plano e o follow-up. É óbvio que a internet vai nos ajudar bastante. É óbvio que essas coisas estão acontecendo. É óbvio que há um entusiasmo enorme nos Estados Unidos a respeito do Quickstar. Andei lendo algumas notícias essa semana a respeito de que, durante a primeira semana, o Quickstar já vendeu mais de $1 milhão, já esteve entre os 20 sites mais visitados no mundo. É fantástico, é incrível. Mas se nós não fizermos um mini Quicksilver, isso aí não vai fazer diferença nenhuma para nós. Essa revista Exame aqui, outubro de 93. E ela diz assim: comércio, o ano 2000 já chegou. E agora chegou de fato. Bem-vindo ao admirável mundo novo das compras. Nele, não é você que vai às lojas. São as lojas que, graças a recentes tecnologias, vão a você. E hoje, isso é mais do que uma realidade. O que diz a revista Exame agora mais recente? Comércio eletrônico. O crescimento explosivo das vendas de produtos e serviços pela internet vai erguendo novos impérios. É o que dizia lá na outra, que ninguém acreditava. E coloca sob um risco sem precedentes os negócios tradicionais. A confirmação daquilo e há uma nova afirmação. O comércio eletrônico vai passar por cima do tradicional. Ótimo, fantástico, isso é uma ótima notícia para nós. Mesmo porque a gente não precisa esperar Quickstar. Nós temos um site na internet do nosso negócio. É o www.amwaystore.com.br. Esse site nós vamos poder indicar para as pessoas que não querem participar do negócio, e elas vão poder entrar nesse site e comprar produtos para elas com o nosso número. E o PV vai vir para nós. Isso tudo vai ser ótimo. Vai ser fantástico. Só que tem uma coisa. Se nós não fizermos mini Quicksilver, nós não mostrarmos o plano, nós não fizermos depois o Quicksilver, nós não vamos chegar a esmeralda e diamante. Portanto, vamos nos focar nesses passos básicos. Lista, convite, plano, follow-up. Veja, esta revista Time aqui faz um resumo do livro, do último livro do Bill Gates. O negócio na velocidade do pensamento. E veja que um dos 12 pontos que a revista resume aqui a respeito da era digital, do que o Bill Gates pensa, ele diz o seguinte: companhias espertas vão combinar os serviços da internet com o contato pessoal, em programas que darão aos seus clientes os benefícios das duas formas de interação. E a última frase que ele diz assim é que você vai querer que as transações mais de rotina sejam feitas através da internet. Porém, aquelas face a face vão ser para as atividades que adicionam realmente mais valor. Fantástico. Mas nós precisamos fazer o mini Quicksilver. Eu gostaria que nós aqui hoje tracemos essa meta para os próximos 30 dias. E aí nós vamos então, para conseguir fazer o mini Quicksilver, passar por esses 4 pontos. E o primeiro deles é a lista. Eu sei que talvez você já ouviu várias vezes: faça uma lista de nomes sem prejugar a ninguém. Talvez você já tenha ouvido isso 5 vezes. Faça uma lista de nomes sem prejugar ninguém. Pode ser alguém aqui que já tenha ouvido 10 vezes. Faça uma lista de nomes sem prejugar ninguém. Mas talvez até hoje, mesmo assim, você não se sentou para realmente fazer essa lista. Ou então, refazê-la. Porque depois de um ano, se você tem uma lista de um ano atrás, você acha que você não conheceu, não teve contato com mais ninguém nesse ano que passou? Então, primeiro ponto. Você quer fazer um mini Quicksilver? Vamos refazer a lista. Pegar o manual lá, onde tem a lista das profissões, e refazer a nossa lista. Essa vai ser a base do nosso novo negócio, do nosso novo mini Quicksilver. Em seguida, do nosso novo Quicksilver. Por que a gente não deve prejugar ninguém? Primeira razão, nós nos enganamos. Pessoas que a gente pensa que vão fazer grandes coisas entram e não fazem nada. Pessoas que a gente pensa que não vão fazer nada entram e, às vezes, constroem grandes organizações. O que é prejugar? Prejugar é você dizer assim: aquele lá vai fazer porque ele é muito dinâmico. Aquele ali, não, ele não vai querer, ele já tem dinheiro, ele não vai querer fazer. Aquele ali, não, ele tem muito pouco dinheiro, não vai poder entrar, não vai poder fazer. Isso é prejugar. É antes decidir pela pessoa. E essa é a segunda razão pela qual nós não podemos prejugar. Ninguém nos deu o direito de decidir pelos outros. O que nós temos aqui é uma oportunidade. E o que nós temos que fazer é dar a oportunidade à pessoa e deixar que ela decida se ela quer fazer isso ou não. Agora nós temos mais ferramentas, tudo bem, com a internet, então nós vamos mostrar para ela. Porque muitas vezes alguém já viu esse plano antes, mas não viu com a tecnologia que está sendo envolvida hoje. Então, nós vamos mostrar o plano para essa pessoa. Mas só vamos poder saber se ela vai fazer ou não no momento em que ela analisar, e não nós analisarmos antecipadamente por ela. Vamos imaginar que você tem uma pessoa que você pensa que não vai fazer isso. Uma pessoa que talvez já tenha visto o plano e que ainda por cima você não acha que é uma pessoa muito dinâmica que vai fazer alguma coisa.
Mas veja o que aconteceu comigo. Tinha um amigo meu que estudava no Cefet comigo, quando estava terminando o técnico em eletrônica. E esse amigo meu, o Wilson, uma pessoa muito bacana, muito legal. Mas me dava a impressão de que ele não era uma pessoa que queria construir esse negócio. Eu não sei por que eu tinha essa impressão. E dessa vez eu tive razão. Ele entrou durante mais de um mês ou dois, eu estive tentando ajudá-lo a patrocinar alguém e não aconteceu nada. Mas um dia uma pessoa me telefonou e falou assim: Emerson, você não me conhece. Meu nome é Rodrigo. O Wilson me patrocinou. Eu até fiquei surpreso um pouco, né? Porque eu não tinha tido mais contato com o Wilson. E depois fiquei sabendo da história, os dois trabalhavam juntos e o Rodrigo que foi perguntar para o Wilson alguma coisa a respeito. Bom, isso não importa. O que importa é que o Rodrigo disse assim para mim: Emerson, eu quero saber o que eu tenho que fazer. Aonde que eu tenho que ir, que reunião que eu tenho que ir, porque eu quero construir isso, eu quero fazer esse negócio. O Wilson se mudou para São Paulo, tive nunca mais contato com ele, e vários anos se passaram. O Rodrigo Cury, a organização dele, o grupo que veio depois dele, foi o grupo que foi a minha terceira perna, que me ajudou a chegar a Esmeralda. Só que se eu não tivesse convidado o Wilson, o Rodrigo nunca teria vindo, porque eu não conhecia. Portanto, nunca pense em alguém como apenas aquela pessoa, mas pense como fonte de outras. Tá bom, talvez ela não faça, mas talvez ela coloque uma pessoa que faça. É o suficiente. Portanto, claro que nós queremos que ela tenha sucesso, mas ela tem que querer também. Portanto, não devemos prejulgar, vamos fazer a lista, vamos perder o medo de colocar as pessoas na lista e vamos começar a chamar essas pessoas. Chamá-las rapidamente. Muitas vezes, o que a gente encontra também é que as pessoas se prendem em um, dois nomes e param naquilo e não continuam chamando outras pessoas e ficam em cima daquelas duas, três pessoas por muito tempo, em vez de queimar a sua lista rapidamente, convidando muitas pessoas. Por mais que nós tentássemos aqui definir aqui a melhor maneira de você fazer um convite, diga isso, não diga aquilo. Tudo isso é importante. No manual, você tem lá a estrutura do convite, não mostra o plano pelo telefone, responda uma pergunta com outra, não diga o que é antes, cria curiosidade, etc. Existem várias fitas que nos falam sobre as formas de convidar. Contatando e convidando, por exemplo, do Bolshort. Por mais perfeito que a gente faça o convite, ainda assim você vai ouvir nãos, ainda assim vão haver pessoas que não vão na tua reunião, na tua casa. Isso vai acontecer. Então eu quero me focar um pouquinho mais no outro lado, que talvez, pode ser que alguns sintam da mesma maneira que eu, seja a maior dificuldade no convite, que não é tanto o saber convidar, mas é sim perder o medo de convidar. Ela pega no telefone, dá uma respirada fundo, fica nervosa, daí liga, toca duas vezes. Ai, não tinha ninguém, né? Pelo menos eu tentei, né? Não tinha ninguém. De onde vem o medo de convidar? Sabe de onde vem? Vem da nossa atitude, do nosso pensamento, da forma como nós pensamos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você está precisando de um dinheiro, 3 mil reais. E você vai pedir esse dinheiro emprestado para alguém. Qual é a sensação de pedir dinheiro emprestado? É boa? Como é? É constrangedor? É humilhante? É deprimente? Agora, uma outra situação. Você tem 3 mil reais que sobrou esse mês para você. E você vai doar esse dinheiro num orfanato. Qual é a sensação? É a mesma de pedir dinheiro emprestado ou não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito bem. Sabe qual é o problema do nosso convite? Da dificuldade que nós temos de fazer a lista? Da dificuldade que nós temos de não prejulgar? Da dificuldade que nós temos de fazer o convite de contactar alguém? Porque nós estamos indo às pessoas como se nós estivéssemos indo pedir dinheiro emprestado para elas. É como se elas fossem fazer um favor para nós. É como se nós estivéssemos mostrando alguma coisa que, se ela vier a participar, nós vamos estar ganhando com isso. Ela está nos fazendo um favor. E aí, sabe como que nós nos sentimos quando nós vamos fazer um convite com essa atitude na nossa mente? Como que a gente se sente quando você vai convidar alguém como se você estivesse, como se ela fosse te fazer um favor? Como é que a gente se sente? Deprimido, constrangedor, diminuído. A verdade é exatamente aquela. Você que está dando uma oportunidade para aquela pessoa. Você que está colocando algo na mão dela que um dia ela vai chegar num seminário e vai haver muita gente lá. E isso vai acontecer daqui a 3, 4, 5 anos. E ela vai estar no palco e ela vai dizer assim: hoje eu estou aqui sendo reconhecido como esmeralda ou como diamante. E hoje eu estou muito feliz porque muitas coisas mudaram na minha vida. Muito obrigado, João, porque você me convidou e me mostrou esse plano. É isso que você está fazendo. Você está dando uma oportunidade para alguém. Veja, se um dia o Altair, que foi a pessoa que convidou meus pais, não tivesse telefonado na minha casa, que diferença não teria feito na minha vida? Quantas coisas aconteceram na minha vida? Desde os meus 18 anos. Quantos países eu visitei?
Quantas cidades no Brasil e em outros países eu visitei? Entenda, você que tem uma grande oportunidade que você vai estar dando àquela pessoa. Agora, eu quero que você me diga uma coisa. Se você pega os seus 3 mil reais e chega no orfanato, e lá no orfanato te dizem assim, olha, esse mês nós tivemos muitas contribuições e nós não precisamos do teu dinheiro. Muito obrigado. O que você vai fazer? Ai, não quiseram, mas eu queria que eles tivessem aceitado. É isso não? O que você vai fazer então? Você vai procurar outro orfanato para dar o teu dinheiro. E se o outro disser a mesma coisa, você vai procurar outro. Veja, se a pessoa te diz que não quer, ela não está dizendo não para você, ela está dizendo não para a oportunidade que você está dando. E o que você vai fazer? Você vai mostrar o plano para outra pessoa. Você não vai ficar chorando e se lamentando porque a pessoa não quis fazer esse negócio. Ela não quis uma oportunidade para ela. Nós não podemos nos abalar emocionalmente pelo fato de que alguém não quis fazer isso. Eu sei que muitas vezes nós temos pessoas, um amigo muito íntimo, um irmão, uma irmã, alguém que nós gostaríamos muito que estivesse conosco, que fizesse isso com a gente. E muitas vezes nós contamos tanto com isso, na nossa mente está tão certo que essa pessoa vai fazer que nós nos decepcionamos. Mas eu sei que isso acontece. Mas veja, nós não podemos imaginar que você precisa dessa pessoa. Se não for essa, você vai achar outra. Este é o final do lado A. Por favor, vire a fita para ouvir a continuação deste programa. Voltar aos básicos. Emerson de Andrade. Início do lado B. Sabe o que você precisa? É nos próximos 5 anos encontrar as 6 pessoas que queiram alguma coisa a mais das suas vidas, estejam dispostas a fazer alguma coisa para isso. 6. Se forem 3, eu garanto para vocês já que vai ser muito bom. Mas se forem 6, melhor ainda. Mas veja, não são 187 pessoas. Não são 75. São 6. Ou até 3. É muito simples se nós não deixarmos que a nossa cabeça complique as coisas. Nós precisamos nos enfocar no que nós queremos e estabelecer uma meta como essa aqui. Mini Quicksilver. Você precisa estabelecer uma meta para quando você quer chegar a DD, Esmeralda e Diamante. Mas se você só fizer isso e não estabelecer uma meta para os próximos 30 dias, não vai acontecer nada. Nós fizemos a lista, convidamos a pessoa. E como é que a gente faz uma pessoa entrar no negócio? Para alguém assinar um contrato, o que vai ter que acontecer? Ela vai ter que ver antes o que é. Portanto, nós vamos precisar mostrar o plano. E aqui então vem outra coisa básica do negócio. Se você quer chegar a Esmeralda, DD, Esmeralda ou Diamante, você vai ter que ter um quadro como esse e mostrar o plano. Para que adiar, então, se isso vai ter que acontecer de qualquer forma? Veja, se você mostrar o teu primeiro plano amanhã, o que vai acontecer? Talvez não vai ser o melhor do mundo, né? Você nunca fez isso. Muito bem. Mas a segunda vez, eu garanto, vai ser um pouquinho melhor. Talvez ainda não vai ser a melhor do mundo, mas vai ser um pouquinho melhor. A terceira, talvez ainda não seja melhor, mas você vai ter ganhado um pouco mais de confiança em você mesmo agora de que você pode fazer isso. E a quarta, melhor. Quinta, sexta, e você vai cada vez melhorar mais. E você vai adquirir confiança total e plena que você pode mostrar para qualquer pessoa depois desse plano. Isso vai acontecer exatamente dessa forma se você começar a mostrar amanhã. Mas se em vez de amanhã você deixar para daqui 1 ano, o que vai acontecer? A primeira vez, talvez não vai ser a melhor do mundo. Você nunca fez isso na tua vida. A segunda vai ser um pouquinho melhor, a terceira melhor, quarta, quinta, você vai ganhando confiança e você vai continuar fazendo. Mas qual foi a diferença entre eu começar hoje e dentro de 1 ano? É que você perdeu 1 ano. Portanto, se você não faz isso ainda, ou se você sabe fazer, mas não está fazendo, então, pega teu quadro e começa a fazer isso. Comece a mostrar o plano. Torne-se um go-getter. Sem plano, não há resultado. Portanto, o plano é importante. Aprenda a fazer isso se você não sabe. E se você sabe, ótimo. Então, comece a fazer se você não está fazendo. Porque é isso que vai te ajudar a fazer o Mini Quicksilver nos próximos 30 dias. Qual é o nosso objetivo quando nós mostramos o plano? Descobrir a necessidade da pessoa. As pessoas não querem mais um trabalho. O que as pessoas querem é poder viajar mais, saldar suas dívidas, poder ajudar outras pessoas. Portanto, as pessoas não querem fazer esse negócio. Elas querem os resultados que esse negócio pode trazer. É claro, é como a questão da câmera fotográfica. Elas não querem mais trabalho, dificuldade e sacrifício na vida delas. Mas elas querem saldar suas dívidas, viajar mais, dar uma educação melhor para os filhos. Isso elas querem. Portanto, o nosso objetivo ao mostrar o plano não é fazer a matemática mais perfeita, falar bonito, falar frases de efeito. O que nós queremos é saber por que as pessoas fariam esse negócio. E o que diz no manual? Como que você descobre a necessidade de alguém? Conversando, fazendo perguntas. Por exemplo, acabou o plano, acabou o Open. Você vai perguntar a essa pessoa,
De onde você é? Se é alguém que você não conhece, você conheceu naquele momento. Ah, eu sou de Porto Alegre. Ah, puxa vida, isso faz tempo que está aqui em São Paulo? Não, faz uns 5 anos, mais ou menos. Puxa, mas você tem ido sempre visitar a tua família em Porto Alegre? Puxa, eu não posso, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro. É numa conversa, conhecendo a pessoa, que você vai conseguir descobrir algumas das coisas que a motivariam a fazer esse negócio. E esse é o nosso objetivo de mostrar o plano. Imagine que eu tenha aqui atrás um par de esqui. É o melhor do mundo. É o material mais perfeito que existe para esquiar na neve. É fantástico. É o melhor que existe, é maravilhoso. E ele vale $10.000. Mas eu vou vender para alguém aqui que quiser por $2.500. Alguém quer? Veja, o que eu quero traçar aqui, a ideia é que pode ser o melhor par de esqui da neve do mundo, mas não vai atender a necessidade de ninguém aqui. Nós temos um plano de negócio que existe há mais de 40 anos. Funciona para pessoas que começaram com 18 anos, funciona para pessoas que começaram com 65 anos, funciona para pessoas que já tinham uma situação econômica razoavelmente boa, como o Fábio e a Sheila, funciona para pessoas que eram quebradas economicamente. Um plano que funciona, funcionou e continuará funcionando para qualquer tipo de pessoa. Só que tem uma coisa: se nós não descobrirmos de que forma este plano pode atender alguma necessidade daquela pessoa, não adiantou nada. Portanto, o que nós precisamos fazer ao mostrar o plano é descobrir o que motivaria a pessoa. Sabe por quê? Porque o próximo passo, que é o acompanhamento, que é o follow-up, que é onde nós vamos ouvir o não ou onde nós vamos assinar um contrato, vai ser muito, muito importante que nós tenhamos em mãos essa informação de qual é a necessidade daquela pessoa, o que ela quer. Follow-up é um encontro que nós vamos ter com a pessoa que viu o plano. 24, 48 horas depois que ela viu o plano. Veja, quantos de vocês aqui, a primeira vez que viram a oportunidade, já se entusiasmaram? O que aconteceu no dia seguinte? Vocês estavam com o mesmo nível de entusiasmo do que do dia anterior ou não? Provavelmente não. Veja, eu vi um plano no sábado à noite. Eu falei para o Altair, segunda-feira eu vou na tua casa ver o plano de novo. E eu não fui. Mas eu tinha dito, eu tinha dado a minha palavra que eu iria estar na casa dele, mas eu não fui. Sabe por quê? Passou domingo, comecei a me esquecer daquilo, aí segunda-feira fui para aula, rotina diária, aí comecei a pensar, será que aquele negócio existe mesmo? Será que funciona? Puxa, mas vou ter que ficar saindo à noite agora para mostrar isso para outras pessoas. Sabe o que aconteceu? E eu comecei a focalizar cada vez mais. Puxa, mas então eu vou ter que fazer isso, então eu vou ter que fazer aquilo, mas eu vou ter que aprender a falar em público, e eu esqueci agora do que eu iria ganhar. Eu esqueci dos R$200.000 quando eu chegasse em Jabaquara. E eu só estava olhando para a dificuldade que eu ia ter durante o caminho. Portanto, é isso que acontece com as pessoas. E o nosso objetivo, então, no follow-up, é fazer com que a pessoa volte a focalizar no resultado. Volte a focalizar no que ela quer. E é por isso que nós temos que ter já em nossas mãos aquela informação do o que é que a motivaria a fazer o negócio. Qual é a necessidade daquela pessoa. Porque nós vamos precisar usar isso no momento do follow-up. Você vai pegar um material. Hoje pode ser o CD-ROM, ou vai emprestar a fita de vídeo, que tem o mesmo conteúdo. E você vai combinar com essa pessoa para o dia seguinte, ou 2 dias depois, no máximo, que você vai passar a buscar esse material. Você deixa claro a essa pessoa que esse material é muito importante para você e que vocês precisam estabelecer um horário para que você passe a buscar. E essa vai ser a conexão que você vai ter com ela, porque se você não emprestar nada, depois você não sabe o que dizer. Se você liga e fala, e daí você fica sem ação. Portanto, você emprestou alguma coisa, você vai passar a buscar depois. Muito bem. O que você vai fazer quando você vai buscar esse material? Você já vai mais ou menos imaginar que aquela pessoa que estava super entusiasmada, falando das coisas que ela quer na vida, ela não vai vir correndo te abraçar e dizer, ai, que maravilha, cadê esse contrato que eu quero assinar? Não é provavelmente isso que vai acontecer. Provavelmente ela vai te dizer assim, não, sabe o que é? Andei pensando bem, acho que esse negócio não é para mim. Não, sabe o que é? Eu pensei melhor, acho que não vou ter tempo para fazer isso. Não, é que sabe, veja bem, cheguei em casa, minha mulher, acho que ela não me deixou fazer. Né? Mais ou menos alguma coisa desse tipo. Muito bem. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa não quer fazer um negócio? Não. Quer dizer apenas que ela estava focalizando inicialmente no resultado e que agora ela só está focalizando no trabalho, no sacrifício, no preço, no que vai ter que ser feito. E o nosso trabalho agora é fazer a pessoa voltar a olhar para o resultado. E como que a gente faz isso? Você nunca consegue vencer uma discussão. Portanto, não adianta, por mais que os teus argumentos vençam os argumentos da pessoa, ainda assim ela se mantém na posição dela pelo orgulho próprio. Eu não tenho tempo. Tem tempo sim, você arranja, você consegue. Veja, pode argumentar, não vai adiantar. A questão aqui é usar as palavras-chave, como está no manual. Eu entendo o que você sente, porque eu também senti o mesmo,
Mas aí eu descobri que... Portanto, vamos a um exemplo. Sabe o que eu andei pensando bem? Acho que não vou ter tempo para fazer esse negócio. Puxa vida, você está falando exatamente como eu falava quando eu vi isso pela primeira vez. Eu entendo perfeitamente o que você está sentindo, porque eu senti exatamente a mesma coisa que você. Quando você fala isso, você não está se colocando contra a pessoa, você está se colocando ao lado dela, você compartilha da opinião dela. Lembra ontem, quando você me comentou, que você gostaria de ter mais dinheiro para poder visitar mais a tua mãe que mora lá em Porto Alegre? Você lembra? Exatamente por causa disso. Na verdade, não vai importar tanto tempo que nós vamos ter que dedicar nesse negócio, mas os resultados que nós queremos alcançar. Se os resultados valem a pena, o que vai ter que ser feito não importa tanto assim. Lembra também que você me disse que você tem um sonho de um dia levar os seus filhos para Disney? Então, o negócio pode nos ajudar a conseguir essas coisas. Então a ideia sempre é, eu entendo o que você sente, porque eu também senti o mesmo, mas e se isso não fosse um problema? E aí nós temos que trazer de novo aquilo que nós descobrimos na noite do plano, que é a necessidade daquela pessoa, e mostrar como, de que maneira esse plano vai atender aquela necessidade que ela tem. Agora, eu quero deixar claro uma coisa. Veja, por mais perfeito que a gente faça o convite, por mais perfeito que a gente mostre o plano, por mais perfeito que você feche essa relação de emprestar a fita para depois buscar, para fazer o follow-up, é claro que sempre vão haver os nãos. Em 40 anos de negócio, o não é um dos aspectos que vai existir. Se você trabalhar dessa forma, fazendo os básicos, alguma coisa pelo menos vai acontecer. Se a gente ficar em casa e não estabelecer uma meta de mini Quicksilver, não refizer uma lista, não começar a convidar, não começar a mostrar o plano, não fizer os acompanhamentos, não vai acontecer nada. Portanto, o que nós precisamos apenas de ação. Ouvir algumas fitas a respeito de contactar e convidar. Ler de novo o manual. Pegar a agendinha de padrão de 8 passos, que muitas vezes a gente pegou lá a primeira vez, olhou e deixou num canto. Porque se você colocar um volume de ação relativamente bom, você vai ter algum resultado. É isso que vai fazer com que a gente possa saldar as nossas dívidas, a gente possa viajar mais, a gente possa dar uma educação melhor para os filhos. É estabelecer uma meta pequena e seguir adiante. E depois que a gente faz o mini Quicksilver, qual é o próximo passo? Outro mini Quicksilver, ótimo. E depois que a gente faz outro mini Quicksilver, qual é o outro próximo passo? Outro mini Quicksilver, ótimo. Portanto, se vai ser um atrás do outro, o que a gente está esperando? Vamos começar a movimentar a roda do negócio. É isso que vai fazer a gente crescer. É esse básico, um mini Quicksilver atrás do outro. Muito bem. O que acontece normalmente quando nós fazemos 3 mini Quicksilvers, um atrás do outro? E ensinando as pessoas do nosso grupo, estabelecendo essa meta com as pessoas, ajudando essas pessoas a fazer a mesma coisa. Automaticamente você vai ter feito o Quicksilver. O que quer dizer Quicksilver? Quick, rápido. Silver, nível de 21%. O Quicksilver é a melhor maneira de você se encaminhar em direção ao nível de 21%. É uma meta para 3 meses. Você patrocinar 5 pessoas frontalmente, você patrocina 5 pessoas, ajuda uma dessas pessoas a trabalhar 5 em profundidade e ter 15 em total no grupo. Por que fazer Quicksilver é importante? Porque você aprende lateralidade e profundidade. Qual a importância da lateralidade? Quanto mais lateralidade, mais dinheiro você vai ganhar. Quando você mostra o plano, existem pessoas que te dizem não. Tem aqueles também que não falam nem não nem sim e ficam quietos, né? Mas também tem um outro tipo que diz assim, sim, eu quero. Mas depois que? Depois que passar o Natal, depois que passar o Carnaval, depois que isso, depois que o meu gatinho der cria, depois que aquilo, etc. Muito bem. Mas tem um terceiro tipo. E esse terceiro tipo diz assim, sim, eu quero. E eu quero já. O que é que eu tenho que fazer? Qual é o meu próximo passo? Aonde que eu tenho que ir? Esse é o líder. Veja, o líder não é aquela pessoa que você tem que ficar ligando para dizer, olha, hoje aqui chegaram as fitas da semana, venha buscar. Não, esse não é o líder. O líder não é aquela pessoa que você tem que ficar dizendo, olha, vem aqui, já está teu convite do seminário, venha pegar. Não, esse não é o líder. O líder é a pessoa que vai e te pergunta, já chegou a minha fita? O líder é a pessoa que te telefona e diz, eu quero meus convites, você já tem? O líder não é a pessoa que fica esperando que alguém venha dizer o que ela tem que fazer. O líder é a pessoa que vai e pergunta, qual é o meu próximo passo? O que é que eu tenho que fazer agora? 3 não é igual a 3 nesse negócio. Sabe por que 3 não é igual a 3? Porque não são os 3 primeiros que você convida que vão te levar a esmeralda. Nem mesmo são os 3 primeiros que você patrocina que vão te levar a esmeralda. Sabe por que a gente faz Quicksilver? Patrocina 5 num Quicksilver? Porque geralmente de cada 5 que a gente patrocina, 1 é o líder, vai fazer realmente. Ah, Emerson, isso quer dizer que
eu vou patrocinar 5 e só um vai fazer sempre. Não é isso. Pode ser que os 5 façam até, mas geralmente, de cada 5 a gente patrocina, um vai fazer realmente. Mas o que acontece com a grande maioria das pessoas? Patrocina 1, 2 e no máximo 3 e depois para de patrocinar. E começa agora a tentar fazer com que essas pessoas patrocinem, em vez de continuar abrindo lateralidade, em vez de se enfocar em fazer um novo mini Quicksilver, em vez de se enfocar em fazer o Quicksilver, elas tentam empurrar aquelas pessoas. Só que tem uma coisa, cada um tem uma velocidade diferente. E aí o que acontece quando você tenta impor a velocidade para que as pessoas cresçam? Você monta em cima e diz, vai, vamos, cresce, porque eu preciso crescer. Isso não vai funcionar. Uma vez o Tim Foley disse numa convenção em Porto Alegre, vocês querem resolver todos os problemas, as dificuldades desse negócio? É muito simples. Tenha suficientemente coisas boas acontecendo ao mesmo tempo que você não vai se preocupar com as não tão boas assim. Como assim? É muito simples. Se você patrocina só 2 ou 3, aí você chega no Open, puxa, os 2 do meu grupo não vieram, puxa vida, ai que coisa. Aí de repente, puxa, ele não mostra o plano, mas que coisa, ele não quer mostrar o plano. Porque você só tem 2. Mas se você abre mais lateralidade, você cria mais opções para você mesmo. Você não deixa o teu negócio na mão de 2 pessoas que você patrocinou, mas está nas tuas mãos, porque você está abrindo lateralidade. Portanto, quando você abre lateralidade, quando você faz o Quicksilver, talvez até aquele que não ia no Open, continua não indo. Talvez até aquele que não quer mostrar o plano, talvez continue não mostrando. Mas quando você abre mais lateralidade, vai ter alguém que vai mostrar o plano. Vai ter alguém que vai se tornar um go-getter. Porque você tem suficientemente coisas boas acontecendo ao mesmo tempo, você não vai mais se preocupar com aquelas não tão boas assim. Mas como que você faz isso? Abrindo mais lateralidade, dando mais opções para você mesmo. Se 3 não é igual a 3, sabe o que você precisa para chegar a esmeralda? Se de cada 5 pessoas, um vai fazer realmente, você precisa fazer 3 Quicksilvers. 3 a 4 Quicksilvers. Puxa, mas 3 a 4 Quicksilvers? Mas como é que eu vou fazer isso? Próximos 30 dias, faça um mini Quicksilver. Nos próximos outros 30, faça um outro mini Quicksilver. Pega essa meta pequena e faça durante 3 meses mini Quicksilver. E você já vai ter feito um Quicksilver completo. Depois que você fizer isso, o que você vai fazer? Faça um outro mini Quicksilver. E no outro mês você faz um outro mini Quicksilver. E assim por diante. E aí, então, no prazo de 1 ano, ou um pouco mais talvez, você vai ter feito os 3 Quicksilvers. E aí, sabe o que vai acontecer? Se você patrocinar de 15 a 20, criar um volume tal de pessoas entrando na tua organização tão grande, sabe o que vai acontecer? Os 3 que vão te levar a esmeralda vão aparecer. Talvez até 6, já pessoas que vão realmente fazer. Mas pelo menos 3 pessoas, elas vão entrar no negócio e elas vão pular em cima de você. Elas vão fazer esse negócio contigo, sem tigo, apesar de tigo, qualquer coisa tigo. Elas vão fazer. Se você desistir, ela se liga no teu patrocinador e ela segue adiante. Qual é o outro ponto do Quicksilver? Além da lateralidade, é a profundidade. Por que a profundidade é importante? Segurança. Por que isso? O Tim Foley nas primeiras vezes que ele esteve em Curitiba, ele estava nos ensinando a trabalhar em profundidade. Sabe como que ele falou? Ele falou assim, você está aqui. E quando você assina o contrato, você está entusiasmado. Mas você começa a convidar as pessoas e mostrar o plano e receber alguns nãos. Em algum momento, alguém diz assim para você, ok, eu quero fazer um negócio. O que a gente precisa fazer? Tem que assinar um contrato? Quando alguém fala isso para você, o teu primeiro patrocinado, você fala, como? Você vai fazer? Ah, é? Você se entusiasma muito, porque alguém acreditou naquilo que você estava mostrando. E aí, de triste, você passa para alegre. Só que agora tem uma coisa, você acabou de patrocinar alguém. E essa pessoa entra no negócio, começa a convidar, começa a chamar outras pessoas, começa a ouvir alguns nãos, e ela fica triste. Só que agora você vai ajudar essa pessoa. Vai ajudar ela a mostrar o plano. Vai ajudar ela a fazer o acompanhamento. Vai fazer o 8º passo do padrão de 8 passos. Você vai ensinar as pessoas todo o processo, através do exemplo. Você vai à casa dela, você vai mostrar o plano, vai ajudar ela a fazer a lista, para que ela não prejulgue. Você vai ajudar essa pessoa a mostrar o plano e fazer o acompanhamento. E ela vai receber alguns nãos, e ela vai estar meio triste, mas em algum momento, alguém vai dizer assim para ela, eu quero fazer um negócio. E aí ela vai ficar muito entusiasmada, porque eu não sei quantos de vocês se lembram quando patrocinaram o primeiro, mas é uma sensação muito boa. E essa pessoa de triste passa para alegre. Só que agora tem um problema.
tem uma nova pessoa que acabou de entrar aqui. E ela está triste. E aí o que a gente tem que fazer é que ela fique alegre. E esse é o trabalho em profundidade. Você precisa dar alguma coisa à pessoa para motivá-la. E esse dar não é você colocar alguém para ela, mas ela, pelo esforço próprio, com a tua ajuda, patrocinar alguém. E o nosso trabalho, então, de trabalhar em profundidade, como o Tim Foley dizia aquele dia, é ajudar pessoas que estão tristes a ficarem alegres, ajudando-as a patrocinar alguém. Esse é o nosso objetivo. Portanto, o que vai acontecer se nós patrocinarmos 20 pessoas, mas nenhum deles patrocinar ninguém? O que você tem? 20 triste. Que uma hora ou outra pode desistir do negócio. Porque eles não têm nada ainda a perder. Portanto, você tem que dar alguma coisa para eles. Como? Ajudando a patrocinar. Então, esse é o nosso trabalho em profundidade. E à medida que você vai descendo na profundidade, você vai criando mais consistência e segurança. Por isso é que é importante nós fazermos o Quicksilver. Agora, quantos aqui fariam Quicksilver até a convenção? Se você soubesse que na hora que você passa pelo palco como novo Quicksilver, você recebe um cheque de 200 mil reais por ter feito isso. Quantos aqui fariam Quicksilver? Claro, né? Imagine, você ter 3 meses para patrocinar 5 pessoas. Para ter 15 total no grupo, para chegar lá na convenção, fiz Quicksilver, 200 mil reais na mão. Você faria isso? Quem aqui faria isso? Muito bem. Se você levantou a mão agora e você está me dizendo que você faria, é porque você sabe que você tem poder e condições para fazer. Então faça. Você já me disse que você tem condições, que você pode. Então faça de qualquer forma. Sim. Por mais que os 200 mil reais não estejam exatamente ali no final do palco, mas eles vão estar a teu caminho, à medida que você seguir o negócio adiante e chegar a esmeralda e diamante. Nós precisamos voltar aos básicos do negócio. Nós precisamos fazer o que Dexter Yeager fez para chegar a diamante. Nós precisamos fazer o que o Tim Foley e a Connie Foley fizeram para chegar a diamante. E depois a Crown Ambassador. Nós precisamos fazer o que o Fábio e a Sheila fizeram para chegar a diamante, executivo diamante e duplo diamante. E o que eles fizeram com internet, sem internet, com comércio eletrônico ou sem comércio eletrônico, é Mini Quicksilver, lista, convidar, mostrar plano, follow-up. É isso que eles fizeram. Portanto, essas novas ferramentas, eu não quero com isso dizer que elas não servem, muito pelo contrário, vai ser uma nova onda, elas vão nos empurrar para frente, vão nos ajudar bastante. Mas se nós estivermos fazendo esses básicos do negócio, estabelecer as metas, e é isso que vai nos ajudar. Obrigado, até já!